Recebeu alta hoje em Araçoiaba da Serra o primeiro paciente do Brasil a ser internado por drogas de maneira involuntária. Como diversas crenças encaram a morte. Para atender o dia de finados, a CEAGESP em Sorocaba deve vender 28 toneladas de flores. Conservatório de Tatuí mostra para as crianças como funcionam os instrumentos. Quando elas vêm ao teatro e vêem a orquestra tocando e conhecem os instrumentos, elas ligam uma coisa com a outra. Olá, boa noite. O Norte Cidade começa com história de superação de pessoas que lutam contra o crack. Recebeu alta hoje o primeiro paciente internado no Brasil de forma involuntária. Vamos acompanhar a reportagem. A vaidade nunca esteve tão presente. Arrumar a mala nunca foi tão bom. Aos 62 anos, seu Reinaldo parte para uma nova vida e leva a companheira indispensável depois de 40 anos no mundo das drogas. O primeiro passo é dar continuidade no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até o 12º passo e poder passar para outros adictos, que seria o 12 passos. O final dos 12 passos é continuar passando a outros adictos, que é importante você se livrar da substância que te traz a uma condição precária na vida. Por causa do crack, os últimos 4 anos foram os piores em décadas. A época difícil ficará na memória na tentativa de evitar recaídas. Evitar lugares, evitar pessoas, evitar hábitos, manter um comportamento adequado, seguir as regras da vida normal. Dos 5 irmãos, foi Ana Paula quem veio de São Paulo buscar o pai na clínica. A internação involuntária partiu dela após ver o pai perder vários empregos e também parte da família. Depois de 8 meses de recuperação, a mudança está nas mãos dele, afirma. Ele estava numa situação de rua, agora ele vai poder optar, porque agora ele tem uma condição, né, de optar. O processo de reabilitação é o mesmo para quem vai em busca de ajuda ou é internado contra a vontade. O paciente passa por várias etapas dentro da clínica, todas de extrema importância para que ele consiga retomar o caminho perdido por conta das drogas. Porque o paciente ele chega sem nenhum valor, sem princípio de realidade, então é importantíssimo que ele passe por uma conscientização. Nesta clínica de reabilitação em Araçoiaba da Serra, quase 100 pacientes, dos mais de 300, foram internados pela família. Os pacientes involuntários é quando as famílias, elas conseguem fazer a sua solicitação, elas têm condições de pagar uma internação involuntária particular, então ela solicita para a clínica uma vaga involuntária. O mundo fora da clínica é possível se o empenho partir exclusivamente de quem conhece as consequências causadas pelo vício. O problema, que não tem cura, segundo a psicóloga, pode voltar a qualquer momento se o dependente não se cuidar. Ele vai encontrar amigos, que vão chamar, a droga tá muito fácil, tá ao alcance das nossas mãos, então ele vai encontrar essas dificuldades. E aí volta aos hábitos, acha que já pode frequentar alguns lugares e todos esses hábitos vão levando à droga, Então o mais importante é manter o comportamento sóbrio. O paciente saiu da nossa proteção. Agora ele tem que usar todas as ferramentas para proteger a abstinência dele lá fora. Pensamento positivo. Homem é morto e jogado em poço em São Roque. A suspeita é de que a esposa e a enteada sejam as responsáveis pelo crime. Pedro Leão tem os detalhes. O caso aconteceu no bairro Pavão, na zona rural da cidade. O homem teria sido morto a facadas e a golpes de barras de ferro. Segundo a polícia, a vítima já estava morta no fim de semana, mas só agora a mãe e filha assumiram o homicídio. Em depoimento, a enteada disse que sofria abusos do padrasto. O genro da vítima, também suspeito de participar do crime, está foragido. Mãe e filha foram levadas para a cadeia de Votorantim e o corpo do homem trazido para o IML de Sorocaba. E olha, a delegacia de Itupeva deve investigar o caso da mulher encontrada morta dentro de uma mala em um lago em Itupeva e Valinhos. Segundo o laudo do IML, ela estava grávida de gêmeos. Até o momento, o corpo não foi identificado e não há suspeitos do crime.
Venceu hoje o contrato temporário da Sociedade Beneficente São Camilo para administrar o regional de Itapetininga. De acordo com a Prefeitura, o contrato foi prorrogado por mais um ano e pode se estender por mais 60 meses. O valor anual do contrato é de R$ 36 milhões. Aproximadamente 50 pessoas interditaram a rodovia Senador Mário Batista Mori, que liga Tatuí a Cesarulange, e queimaram pneus e colchões. De acordo com a Guarda Municipal, o motivo do protesto seria a prisão de um jovem de 19 anos na noite de ontem, suspeito por tráfico de drogas. Os manifestantes alegam que durante a abordagem houve agressão. A GEM negou a violência e informou que o suspeito já tinha 2 passagens pela polícia. A manifestação durou 2 horas e meia. Ninguém ficou ferido. Uma telespectadora entrou em contato com a nossa produção para falar sobre a preocupação que tem com a segurança dos alunos que estudam em uma oficina do saber de Sorocaba. A unidade fica na Vila Barão e já foi furtada 2 vezes. Na primeira vez, há 5 meses, a porta principal foi arrombada e até agora não foi consertada. Depois, bandidos entraram no local e quebraram uma janela. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Sorocaba, que nos informou que todo o processo de aquisição de material por parte do poder público implica o cumprimento de vários processos e, por isso, os problemas ainda não foram resolvidos. Eles esclarecem que uma janela já foi consertada e que aguarda a instalação de uma porta danificada, além do conserto de uma outra janela. A Prefeitura informou ainda que novos equipamentos foram solicitados para repor os furtados. E você também pode participar dos nossos telejornais. Envie a sua sugestão de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. Vou repetir, 32 38 8804. Na noite desta quinta-feira, o programa Conexão Repórter abordou a invasão ao Instituto Royal em São Roque para a retirada de 178 beagles no dia 18 de outubro. Ou foras da lei que desrespeitam a propriedade privada. É tudo verdade, olha isso aqui, ó. Tem cachorro sem pata ali embaixo. As matrizes, tudo prenha, ó. Um roubo ou um salvamento. Está de saco cheio já! Acabou! A ação é rápida, certeira. Tudo dura poucos minutos. E mais de 170 cães da raça Beagle são libertados. Para eles, uma conquista. O que os move? Posições antagônicas. Centro desta polêmica, uma apresentadora conhecida no público. De salvar eles. Bem articulada, de opiniões fortes. Se a justiça decretar que você tem que devolver esse animal, não vou devolver. O que você vai fazer? Não vou devolver. Em hipótese alguma? Até porque é o que eu te disse, isso não é justiça. Você pode ser presa por isso. Não vou ser presa. O lado do Instituto Royal. Nós não somos monstros, como eles dizem, ou assassinos de animais, como as pessoas dizem. Uma cientista. Animais morrem ali dentro, mas animais morrem numa porcentagem muito pequena do próprio desenvolvimento das pesquisas, que são para o progresso da ciência, que são para o benefício das próprias pessoas. Não acho que uma vida vale mais do que a outra, eu sou totalmente Um animal pode ser sacrificado para que você, no futuro, use um remédio? Não acho. Acho que as pessoas se enganam profundamente. Mas se isso significar a sua morte de pessoas de quem você gosta? Eu não me importo. E é muito triste saber que a ciência brasileira hoje está na mão de poucas pessoas que são desinformadas, que estão apenas cuidando dos animais como animais domésticos. Troca de acusações. Que animais deveriam ser usados para teste, na sua visão? Não, nenhum animal deveria ser usado para teste. O que a senhora perdeu com o sequestro desses animais? Anos de pesquisas das indústrias farmacêuticas produzindo drogas para serem testadas por nós. Ela é mansa, simpática e tem um olhar um tanto triste. Essa é a Gordinha, um dos 178 beagles resgatados no Instituto Royal. Afinal, que direito esses animais possuem? Até que ponto nós humanos podemos usá-los para o progresso da ciência?
Eis a questão. Até amanhã, a CEAGESP de Sorocaba espera vender 28 toneladas de flores para o Dia de Finados. O movimento no Cemitério da Saudade, em Sorocaba, já era grande na manhã de hoje. Muitas pessoas aproveitaram o Dia de Todos os Santos para limpar túmulos, fazer uma oração e deixar flores nos jazigos. Eu vim deixar hortênsias azuis e antúrios, porque a minha mãe gostava muito de antúrio. Para o meu marido, para minha mãe e para o meu pai. Quem lucra nessa época são as floriculturas. Esta, em frente ao cemitério, espera um aumento de 70% nas vendas. É uma data que você se recorda, né, dos seus entes que já se foram e as pessoas, de certa forma, vêm aqui prestar uma homenagem com uma flor ou com uma vela, com uma oração. O movimento na CEAGESP de Sorocaba promete ser grande. Até sábado, 14 mil pessoas devem passar por aqui e a expectativa é vender mais de 28 toneladas de flores. E com a grande procura, o entreposto vai estender o horário de funcionamento no feriado. Nesse sábado nós vamos estar funcionando excepcionalmente até às 14 horas, justamente para dar uma oportunidade para ter assim, pessoal que na última hora não conseguiu comprar, que venha e compre ainda, que até às 14 horas vamos estar aberto vendendo para o público geral. As flores mais comercializadas no mercado são as begônias, margaridas e o campeão de vendas, crisântemo. Os preços dos produtos variam de R$ 3 a R$ 18 a unidade. E pela quantidade de gente que saiu com flores nas mãos, o Dia de Finados deve ser de muitas homenagens. Meu pai e o resto da família também que está enterrada lá. A gente tem que lembrar, né, das pessoas que a gente amou, não pode esquecer, né? Tem que estar sempre perto. A ver se agrada um pouco os falecidos lá, né? E essa última imagem lembra a gente que as embalagens das flores devem ser retiradas, porque a água acumulada no plástico pode servir de criadouro do mosquito da dengue. E ainda falando em finados, nós não fomos treinados a lidar com a morte de maneira natural, tranquila. Por isso preparamos uma reportagem para mostrar como diferentes crenças encaram a morte. As crenças são muitas. Algumas doutrinas milenares perpetuam até hoje, mas a evolução permitiu que novos conceitos de religião surgissem. E com elas vêm as crenças, proibições, orientações, doutrinas. Entre todas elas, a morte é tema recorrente. O que fazer para aceitar o fim da vida da forma que conhecemos? Ressurreição, encarnação, vida após a morte. Será que existe? De acordo com o Espiritismo, praticado em 12 mil centros registrados no Brasil, a morte é uma mudança da condição espiritual. É nisso que acreditam todos os seguidores de Allan Kardec, francês idealizador da doutrina espírita. Para nós, a morte é apenas uma continuação, ou seja, o espírito continua vivendo, sendo quem ele sempre foi, com os seus sentimentos, com o seu conhecimento, as suas atitudes, recebendo de acordo com aquilo que fez. Ou seja, se ele teve uma vida equilibrada, de amor, de respeito, ele vai ter uma condição feliz. Se não, passará por algumas dificuldades inerentes à sua condição, mas sempre com o auxílio da espiritualidade, porque Deus é amor, né? E todos são amparados pela misericórdia divina. Neste mini cemitério, dentro da Catedral de Sorocaba, estão enterrados restos mortais de 3 bispos, como manda a doutrina da Igreja Católica. Para os fiéis, o Dia de Finados é bastante comemorado, já que a morte está inserida na crença do céu, inferno ou purgatório, dependendo das ações na terra. Para nós cristãos, a morte não é um fim, a vida não termina com a morte, mas a morte é uma passagem, é o caminho que nós temos para estarmos com Deus. Por quê? Porque Jesus, que também fez a experiência da morte, ele ressuscitou vitorioso e ele, tão generoso, ele partilha conosco este dom que é a eternidade, dom que é a plenitude, que é o nosso futuro em Deus. A
mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a morte está centralizada em Jesus. Para eles, o que resta após a vida na terra é sono profundo, até receber a graça da vida eterna. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que os mortos estão na sepultura. Neles não há sentimento, neles não há vida. A vida volta para Deus. Um sono. Só que um sono diferente desse que nós dormimos e sonhamos. Na verdade, a morte é a separação do corpo e então agora o fôlego que volta para Deus. Para este professor, que é sociólogo, o mais importante é que a pessoa não entre em conflito com ela mesma. E acreditar naquilo que causa conforto é a melhor escolha. Essa questão é bastante polêmica, mas na minha maneira de enxergar o fato, todas essas religiões, elas recorrem ao sobrenatural, elas recorrem ao mágico, ou seja, uma explicação divina para a existência da Terra e a existência do ser humano. Então, qual que é a diferença de fato entre elas? O ritual. Uma mulher de 66 anos morreu depois de sofrer um acidente no elevador artesanal que foi construído na casa dela em Porto Feliz. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cabeça da mulher ficou prensada quando o elevador desabou. Ela chegou a ser socorrida à Santa Casa da cidade, mas não resistiu. Quando falamos em orquestra, logo vem à cabeça uma apresentação musical, certo? Na reportagem que nós vamos ver agora, além do espetáculo, os integrantes da Sinfônica do Conservatório de Tatuí ainda têm a missão de explicar a função de cada instrumento às crianças. Palco repleto de instrumentos. Para que serve cada peça? Os músicos chegam, são mais de 60, bastante gente. O som é harmonioso. Daí em diante, o maestro, que só usou a batuta, passa a utilizar também o microfone. É hora de explicar para os alunos de escolas públicas e particulares como tudo funciona. É hora de apresentar os instrumentos um por um. Por exemplo, você sabe a diferença entre um violino e a viola clássica? Você vê que a viola é um pouquinho maior, dá para perceber? Então, se ela é um pouquinho maior, ela tem o som o quê? Mais grave que o violino. Tem o oboé. Ele é um tubo de madeira. Isso aqui preto. É preto, mas é madeira. É uma madeira negra que é muito comum lá na África. Não é muito comum, ela só é encontrada na África. Se chama ébano. O trombone. O trombone não tem esse sistema de mexer os dedos. Para fazer as diferentes notas, ele desliza essa vareta do instrumento. Sino. Tá aí, são os sinos tubulares. Os sons divertem a meninada. Escuta só como é o som isolado do bocal. Peça usada nos instrumentos de sopro. Quando ele coloca aqui no tubo, aí fica bonito, porque o tubo amplifica o som. Teve até trovoada no concerto. A orquestra é dividida em 4 grupos de instrumentos. Para ajudar a entender os sons de cada um deles, tocam separadamente. A posição deles não é aleatória. Os instrumentos de metal de som mais potente ficam para trás, para não abafar o daqueles de madeira. A força dos instrumentos de percussão nem precisa falar, por isso eles ficam lá na turma do fundão. Pois é, a criançada passa a ficar sabendo de um monte de coisa e ainda tem contato até com a música clássica brasileira, como essa composição de Chiquinha Gonzaga. Os alunos aprendem que mesmo sem letra ou com alguém cantando, uma música pode contar uma história. É o caso dessa, que representa uma batalha. A trilha sonora desses grandes filmes de Hollywood são todos feitos com orquestras sinfônicas maravilhosas, né? Elas estão ouvindo isso aí muitas vezes no filme, no Rei Leão, no Aladdin, né? Nesses filmes que fazem sucesso.
e não tem ideia que tem uma orquestra atrás da tela tocando. Então, quando elas vêm ao teatro e vê a orquestra tocando e conhecem os instrumentos, elas ligam uma coisa com a outra. Integrante da orquestra há 4 anos, Moisés gosta muito de se apresentar para crianças. Ele destaca que, de maneira lúdica, o aprendizado fica mais fácil. O primeiro contato não pode ser o mesmo contato que você teria com um adulto. Ele tem que ser diferente. Tem que ser mais acolhedor, mais divertido, com um repertório mais leve, para as crianças saberem essa diferença, de onde o tal som está vindo, sabe? Se a ideia era fazer a criançada tomar gosto da coisa, pelo jeito, deu certo. Cada um gostou mais de um instrumento. Tambor. Por que o tambor? Porque ele é mais grave. Violino. Saxofone. Parabéns ao Conservatório pela iniciativa. E o Noite Cidade termina aqui, fica agora com SBT Brasil. Tenha uma excelente noite e um perfeito fim de semana.